Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, não é pelo local, não é pelo espaço físico, Senhor, mas é por estarmos juntos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, sabendo que o Senhor tem algo para falar conosco, algo além do que nós podemos compreender sozinhos, ó Deus, mas que é tão importante para nós entendermos teu coração, teus propósitos, aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa geração, no nosso tempo, Senhor. Ó Deus, que nosso coração possa se voltar a Ti, como nessa época que nós estamos estudando, Senhor, que algo tão soberano e tão tremendo como o Senhor fez no tempo de Ezequias possa acontecer novamente, Senhor. Esse é o nosso desejo, que seja uma obra rápida, que seja uma obra completa, que seja uma obra do Senhor no nosso meio, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que nós terminamos então o capítulo 29, domingo passado, de 2 Crônicas. Agora estamos em 2 Crônicas 30. Só lembrando mais uma vez que nós temos 3 relatos do tempo de Ezequias. Tem 2 Reis, tem 2 Crônicas e tem Isaías. Mas essa parte que nós estamos estudando, já desde o capítulo 29, só tem em 2 Crônicas. Toda essa descrição da restauração da casa de Deus, agora da celebração da Páscoa, tudo isso só tem em 2 Crônicas. Só para lembrar, então essa foi a sequência que nós estudamos no capítulo 29. Só para lembrar que essa sequência termina com a Páscoa que nós vamos começar a estudar agora. Então, quando Ezequias assumiu o trono, a primeira coisa que ele se propôs a fazer era restaurar a casa de Deus, que estava fechada, abandonada, o povo não estava servindo a Deus. Então, nós passamos por todas essas etapas, né, todos esses passos que ele deu para restaurar a casa de Deus, para restaurar a adoração a Deus e para voltar a ser o povo de Deus, porque eles tinham passado por um tempo totalmente longe de Deus, com o pai de Ezequias, que era Acaz. Então, ele abriu as portas da casa de Deus, consagrou os levitas, os sacerdotes, fez uma limpeza na casa, de todas as coisas que tinham sido acumuladas ali de idolatria, fez expiação, né, começou a oferecer sacrifícios para a expiação da casa real, do santuário, de toda a nação. Depois houve um tempo de consagração da casa do povo. Aí o povo, né, domingo passado nós vimos como o povo reagiu com ofertas voluntárias, depois de ter os pecados expiados, depois de se consagrarem ao Senhor. Aí veio o tempo de espontaneidade, de voluntariedade. Eles fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Então, tudo pronto, tinham feito todo esse processo. Qual que é a primeira coisa que eles iam fazer agora? Celebrar a Páscoa. A Páscoa é algo que é uma festa celebrada todos os anos. E todo esse processo aqui aconteceu no primeiro mês do ano, que é o mês em que se celebra a Páscoa, ok? Então, só guardando isso aqui, então vamos para cá. Então, as festas de Israel, Deus instituiu, né, através de Moisés, Deus instituiu várias festas. Eu coloquei 3 aqui porque as festas elas são agrupadas em 3 períodos. Então, só para a gente ter quando fala de Páscoa, todo mundo, geralmente, assim, de todas as festas, é a festa mais conhecida, é a festa da Páscoa. Sabemos que no Novo Testamento, Jesus veio para cumprir a Páscoa e ele morreu na cruz na data do calendário judaico da Páscoa. Então, isso não é uma coisa
não é uma coincidência, né? Isso Deus ordenou as circunstâncias, porque Jesus era o Cordeiro, se tornou o Cordeiro da Páscoa para toda a nação, e até hoje Ele é a nossa Páscoa, e Ele cumpriu isso dentro de um calendário, dentro do calendário judaico, exatamente no dia em que os judeus estavam celebrando a Páscoa. Jesus morreu, Ele celebrou a Páscoa com os discípulos dele, como vocês se lembram, relata isso nos evangelhos. Ele celebrou a Páscoa e depois Ele se tornou a Páscoa. E Ele ordenou que nós, os discípulos dele, continuássemos guardando essa festa, né? A ordenança aquilo que a única coisa que Jesus falou assim, que era para fazer continuamente, né? Nós costumamos dizer que Jesus instituiu 2 sacramentos, né? Do batismo e da Páscoa, da ceia. O batismo é uma vez só. A ceia não há uma ordenança assim, uma vez por mês. A igreja primitiva celebrava todos os dias. Então não tem uma ordem bíblica. No tempo do Velho Testamento era uma vez por ano. Para nós, a nova aliança não tem uma ordem, é para fazer uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana. Não tem uma ordem bíblica. Nós temos 2 referências que nos dão uma ideia no Novo Testamento. Uma, que logo nos primeiros capítulos de Atos, eles partiam o pão de casa em casa todos os dias. Aí depois nós temos na carta aos Coríntios uma referência que dá a entender que eles tinham, né, um pouco depois desse começo da igreja, no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem para partir o pão. Então a gente entende por ali que eles faziam toda semana. De todo jeito, nós estamos bem atrás, né? Bem menos do que Deus quer, ok? Mas assim, não tem uma ordem, não tem uma lei sobre isso. Então não tem periodicidade, mas tem uma ordem que Jesus fala assim: todas as vezes que fizerem isso, façam em minha memória. Então, isso é a Páscoa. Mas eu só queria, para colocar isso no contexto, porque é a primeira coisa que Ezequias vai fazer. Vamos ler o primeiro versículo? 2 Crônicas 30, versículo 1. Depois disso, enviou Ezequias mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Para celebrar a Páscoa, precisava ter a casa de Deus. Então, por isso que nós estudamos todo o capítulo anterior, o capítulo 29, era para mostrar como precisava realmente restaurar a casa de Deus, e os sacerdotes tinham que fazer toda essa preparação. Mas agora está tudo em ordem, consagraram, se dedicaram ao Senhor, colocaram também, fizeram ofertas voluntárias, eles fizeram tudo assim, voltaram a estar na posição certa diante de Deus, voltaram ao Senhor. Então, agora está tudo certo, agora vamos começar a adorar a Deus normalmente, como manda a lei, de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos no primeiro mês. Então, aqui vai explicar, mas só lembrar que então, vamos continuar, versículo 2. O rei e os seus príncipes, toda a congregação Israel em Jerusalém, decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Como assim? A gente não pode mudar, né? Na lei, né? Como eu expliquei, para nós não tem essa coisa de se é uma vez por mês, uma vez por ano. É para fazer todas as vezes que fizerem, é para fazer em memória dele, é para fazer muitas vezes. Quanto mais melhor, né? Quanto mais nós fizermos, melhor, porque nós queremos lembrar de Jesus dessa forma o máximo possível, né? Mas naquela época era uma vez por ano, e tinha uma época certa, primeiro mês. E eles resolveram fazer no 2º mês. Por quê? Eles não podem simplesmente mudar a data. Por que eles fizeram isso? Versículo 3. Não a puderam celebrar no tempo próprio, que era o primeiro mês,
porque não se tinham consagrado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. A gente pode até colocar, assim, ele dá dois motivos aqui, até coloquei na sua folha. Tem dois motivos. Um, porque não tinha número suficiente de sacerdotes consagrados. E isso a gente viu no capítulo anterior, que realmente na hora que eles foram oferecer muitos sacrifícios, os levitas precisaram ajudar porque os sacerdotes foram negligentes, eles não se dispuseram, eles não corresponderam todos, né? Alguns sim, mas não todos. Então, como seria uma grande celebração, teria muitos sacrifícios, precisaria ter muitos sacerdotes. No primeiro mês, eles não tinham número de sacerdotes suficientes, mas tinha um segundo motivo, porque Ezequias ele queria fazer uma celebração conjunta, ele queria fazer uma celebração de toda a nação, que é também o que Deus tinha ordenado. Hoje, nós podemos não só fazer cada um na sua cidade, mas nós podemos até fazer na igreja primitiva, eles partiam tudo em Jerusalém, não tinha um lugar central. Eles partiam pão, como é que é? De casa em casa. Então, hoje não tem uma coisa centralizada, mas naquele tempo, eles não podiam fazer nas suas cidades respectivas. 3 vezes por ano. Todos os homens, era obrigação dos homens, porque na cultura as mulheres ficavam mais cuidando assim, eram responsáveis pelas crianças, muitos não podiam viajar. Então, todos os homens, pelo menos as mulheres também deveriam ir, mas a obrigação era que todos os homens fossem 3 vezes por ano. Ainda bem que lá mesmo naquele tempo Israel não é um país grande, né? Não era uma viagem tão longa, mas tendo em vista que não tinha transporte como nós temos hoje, não era uma ordem fácil, né? Eles tinham que ir 3 vezes por ano para celebrar essas festas ao Senhor. Em Jerusalém, no lugar que Deus tinha escolhido, no lugar onde tinha a casa de Deus, né? Então, antes de Davi, eles faziam onde tinha o tabernáculo. Em Gibeon, em Siló, né? O tabernáculo esteve em mais de um lugar. Mas a gente não sabe exatamente, que a Bíblia não registra, né, se o povo cumpriu, até que ponto que cumpriu. Eu coloquei aqui, letrinha bem pequenininha, as únicas vezes que a Bíblia cita quando a Páscoa foi celebrada no Velho Testamento, depois do tempo de Moisés. Então, é citado em Josué 5. Agora, depois de Josué, agora em Ezequias, tem uma outra menção no tempo de Salomão, que Salomão fazia todos os anos, 3 vezes por ano. Então, a gente entende que no tempo de Salomão, ele celebrava. A Bíblia não está dizendo, isso não significa que nas outras épocas não celebrava. Estou falando assim, quando que a Bíblia faz uma referência específica à celebração da Páscoa. Então, as celebrações da Páscoa que nós temos registradas são tempo de Josué, logo que eles entraram na Terra Prometida, agora com Ezequias, depois, um pouquinho mais na frente, com o rei Josias, e depois de voltar de Babilônia, do cativeiro, com Esdras. Essas são as 4 épocas em que a Bíblia cita especificamente a celebração da Páscoa. Vamos falando sobre isso. Ok? Mas vamos voltar para essa questão. Por que eles iam celebrar no segundo mês? Porque eles não podiam celebrar no primeiro. Só para a gente ter uma... né, hoje, no nosso sistema de leis, de sistema judiciário e executivo, o nosso sistema de governo, né, os juízes, né, o sistema judiciário que defende, que interpreta, que fala como é que se cumpre a lei. E quando tem uma situação inédita, quer dizer, tem a Constituição, mas nunca surgiu tal situação. Então, quando tem um julgamento, principalmente se for do Supremo Tribunal, aquilo passa a estabelecer um precedente. Então, tem esse tipo de precedência também na Bíblia. No tempo de Moisés, no livro de Números capítulo 9, eles foram celebrar a Páscoa.
Foi a primeira vez que eles celebraram a Páscoa depois que Deus instituiu a Páscoa como ordenança. E, naquela ocasião que eles foram celebrar a Páscoa, em Números 9, todo mundo celebrou na data certa, no primeiro mês, dia 14, como estava ordenado, mas tinha uma regra. A pessoa que tivesse tocado num cadáver, que tivesse assim impura, ela não podia participar da Páscoa. Então, tinham uns indivíduos lá que tinha acontecido isso. Eles não podiam participar, não puderam participar da Páscoa porque eles talvez tinham sepultado alguém, eles tinham tocado num cadáver, então eles não podiam. E eles mesmos vieram para Moisés e falaram assim, olha, como assim? A gente não vai poder participar da Páscoa, nós vamos ter que esperar o ano que vem? E Moisés, né, eu acho muito, muito bonito, sim, essa forma a gente vê várias vezes com Moisés. Moisés não foi assim, não, Deus falou que é só assim, eu determino que seja assim. Não, ele não achou que ele tinha resposta, era algo inédito, algo que Deus não tinha falado ainda. Deus falou que é para ser feito no primeiro mês, e quem for impuro, quem não estiver em condições de participar, não participa. Mas ele falou assim, bom, espera aí que eu vou consultar a Deus, né? Eu vou perguntar para Deus. E Deus falou assim, olha, muito bem, essa é a minha parte, né? Que Deus falou muito bem, né? Muito bem, assim, eu falo isso, mas nas entrelinhas, você percebe que Deus achava bom quando as pessoas queriam algo, queriam saber e queriam participar. Deus gostou da atitude daqueles homens. Eles querem participar? Eles não querem ficar sem a Páscoa? Ótimo! Então, sabe como é que você vai fazer, Moisés? Esses que não podem participar, eles vão participar no segundo mês, no dia 14, né? 30 dias depois, ou 28 dias depois, que o mês deles era de 28 dias, então, aí eles vão participar. Então, isso foi um precedente que Ezequias está usando. Agora não é um punhadinho de homens que não podiam participar. Agora é toda a nação. E ele colocou essas duas razões, mas, na verdade, no dia 14 do primeiro mês, eles estavam ainda suando para limpar a casa de Deus. Então, nós temos sacerdotes que não estavam prontos, o povo não estava reunido, porque eles não tiveram tempo para convidar o povo, eles estavam ainda mexendo com a limpeza da casa de Deus e a própria limpeza da casa de Deus. Então, eles foram celebrar no segundo mês. Ok, então, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Isso aqui é importante para a gente entender. Tem todo um estudo sobre as festas. São 7 festas, mas elas são agrupadas em 3 períodos. No tempo da Páscoa, na verdade, são 3 festas. A Páscoa é um dia só, mas logo no dia seguinte, né, a Páscoa, ela é um cordeiro, era para celebrar a saída do Egito. Então, assim como eles fizeram no Egito, para sair de lá, para não ter os primogênitos mortos pelo anjo da morte, eles colocaram sangue nos umbrais e comeram o cordeiro da Páscoa, e por 7 dias depois eles comiam pães asmos. Então nós temos 3 festas aqui na época da Páscoa. Páscoa, pães asmos, que eram 7 dias, e a festa das primícias, que era no meio daquela semana. A festa das primícias representa a ressurreição de Jesus. Então você tem a Páscoa, a morte de Jesus. Os pães asmos, de certa forma, seria o sepultamento, mas só que eram 7 dias comendo pães asmos. Então, em 1 Coríntios 5, fala assim que é para a gente tirar todo o fermento do não arrependimento, do orgulho, do pecado. Tudo que é fermento representa algo que leveda, que contamina toda a massa. Então, é um período de arrependimento. Até hoje, os judeus ortodoxos, e às vezes até os judeus messiânicos, eles observam esse período. E até estava vendo umas instruções assim dos judeus, até judeus messiânicos, mas que são bem rígidos com a lei. Eles fazem uma limpeza. Não é que eles só não comem durante 7 dias, eles não comem pão com fermento. Eles
precisam tirar o fermento da casa deles. Não pode ter. Aí tem uma lista de coisas que eles não podem comer e tem que fazer uma limpeza. Eles têm que tirar, têm que descobrir, né, alguma coisa que tenha fermento, que está esquecido, que está no canto da prateleira. Tem que tirar tudo. E isso representa uma limpeza, um arrependimento, uma purificação da nossa vida, né, como fala em Coríntios. E o dia das primícias, Jesus foi a primeira pessoa que, não foi a primeira pessoa que ressuscitou, porque houve ressurreições no Velho Testamento, mas ele foi a primeira pessoa que ressuscitou que não morreu mais, porque todas as pessoas que ressuscitaram depois morreram de novo, né? Então, ele foi o primeiro que realmente teve um corpo glorificado que não morre mais. Você faz uma imagem que Jesus foi para o céu, ele não é um espírito que está voando por aí, ele tem um corpo humano, que ele ressuscitou, está com esse corpo, está sentado ao lado, à destra de Deus, e vai voltar com o corpo glorificado com o qual ele ressuscitou. Isso é tremendo, a gente geralmente não pensa nessas coisas, mas, né, tudo faz parte aqui. Ela é a primícia da colheita, mas Pentecostes é chamado também de festa da colheita. Então, faz um pouquinho de confusão nisso, né? Mas a festa da colheita, da primícias aqui, era um dia, aqui também é um dia, mas era a cevada, era o primeiro grão que era colhido. Então, era o comecinho da colheita, mas Pentecostes seria a festa que eles chamavam assim, a festa da colheita, festa das semanas, né? Então, geralmente, quando fala festa da colheita, está se referindo ao Pentecoste. No dia de Pentecoste era contado 50 dias depois da festa da colheita, né? Das primícias, desculpa. Pentecostes significa 50, né, em grego. Esse nome Pentecostes não é usado no Velho Testamento, né, porque no Velho Testamento é tudo em hebraico, né, então não tinha esse nome Pentecostes no Velho Testamento, mas falava assim a festa das semanas, a festa da colheita, e era um dia só. Nós não temos nenhum registro específico da celebração dessa festa no Velho Testamento. Tem as instruções, tudo, mas não tem nenhum lugar que fala, então o povo celebrou a festa de Pentecostes. Eu penso que, segundo Crônicas 15, fala que o rei Asa fez uma grande festa de celebração, renovou a aliança com Deus, e foi no terceiro mês, que é exatamente o tempo de Pentecostes. Não cita a festa, mas pode ter sido a festa de Pentecostes em 2 Crônicas 15, mas não faz menção. E depois, no sétimo mês, então, primeiro mês, terceiro mês, sétimo mês do ano, né? No sétimo mês, tinha 3 festas também. Então, a gente tem 3 festas aqui, uma festa em Pentecostes e 3 festas no sétimo mês. Na Páscoa, são 3 festas, tudo dentro da mesma semana. Dia 14, dia 15 já começa a festa dos pães asmos, dia 16 era a festa das primícias. Então, tudo era da mesma semana. No sétimo mês, você tem o dia 1º, que é a festa das trombetas, dia 10, que é a festa da expiação, e dia 15 do sétimo mês, durante 8 dias, é a festa dos tabernáculos. Ok? O primeiro dia do sétimo mês é das trombetas. O dia 10, tudo o sétimo mês. Dia 10 era o dia da expiação. O dia da expiação, a gente citou esses dias, não sei se vocês guardaram, é o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O único dia. E até hoje, né, os judeus chamam isso hoje de Yom Kippur, né, foi a data em que os árabes atacaram Israel em 1973. Então, foi uma situação muito, como é que a gente fala assim? Foi um ataque traiçoeiro, porque é o dia mais sagrado do ano
para os judeus. É o dia que eles mais guardam tudo, sim, eles guardam a Páscoa, guardam as outras festas, mas esse dia da expiação, porque hoje eles não têm o templo, não tem sumo sacerdote, não tem ninguém entrando no Santo dos Santos. Mas para eles, como era esse dia único no ano que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, de alguma maneira, assim, os judeus acabaram colocando esse dia como o dia mais sagrado do ano, em que tem o sábado, que não é para trabalhar, mas esse dia da expiação, o país praticamente para, assim, realmente é um dia que eles guardam. E o dia 15 começa 8 dias da festa dos tabernáculos. A única vez que essa festa é citada como sendo a celebração, estou falando assim da celebração dessas festas. A única vez foi no templo, no livro de Neemias, foi com Esdras também, mas depois que eles voltaram de Babilônia. Então, isso aqui é só para dar um panorama assim, das festas, e só para lembrar, Jesus cumpriu literalmente essa festa. Ele morreu na Páscoa, foi sepultado, ressuscitou no dia da festa de primícias. Então, ele cumpriu essa festa. Não significa que nós não observamos, mas ele é a nossa Páscoa. Então, é muito importante a gente entender isso, como que isso foi passado para a nova aliança e como que isso é muito importante. É a festa mais citada na Bíblia toda. De todas as festas, essa é eu quis mostrar isso aqui para vocês verem. É a festa que mais você tem menção dela no Velho Testamento, de quando o povo cumpriu a festa, celebrou a festa. Pentecoste não tem nenhuma menção e Tabernáculos uma menção só. Pois tem uma profecia de Zacarias falando sobre o tempo do milênio, que todas as nações vão cumprir a festa de Tabernáculos. Mas essa festa, assim, eu estou colocando aqui as ocasiões em que a gente tem um registro da celebração. No sétimo mês é a festa das trombetas. O que você poderia falar assim? A festa das trombetas era anunciando a entrada desse mês sagrado. Né? E a trombeta sempre fala, né, representa uma voz profética. Então, o que eu queria colocar aqui, então, Jesus cumpriu a Páscoa. Estou dando assim, bem rápido, tem muita coisa que poderia ser falada sobre as festas, mas como nós vamos falar sobre a Páscoa, eu queria que vocês tivessem mais ou menos essa visão. Jesus cumpriu a Páscoa na data do calendário judaico. Atos 2, versículo 1. No dia de Pentecoste, literalmente, na data do calendário judaico, o Espírito Santo veio sobre os 120 no cenáculo. Deus tem uma coisa com o calendário. Deus tem uma ligação com datas. Essa festa foi cumprida na data. Pentecoste também foi cumprido na data. Agora, essas festas aqui, de trombetas, dia da expiação e tabernáculos, nunca foi cumprido na igreja. Nunca foi. Né? Essa menção no tempo de Neemias já nos faz pensar numa época de restauração do cativeiro, uma coisa que Deus fez no final da história, vamos dizer assim, no final da história do povo de Israel no Velho Testamento. E o sétimo mês, né? 7 é o número completo, né? Trombetas, expiação. Que era a festa de tabernáculos? Eles faziam, durante essa festa, eles faziam barracas com galhos, com folhas, né? Eles faziam barracas e montavam essas barracas em Jerusalém, não na cidade deles. Tinham que montar na cidade certa, onde estava a casa de Deus, mas eles estavam celebrando o tempo em que eles ficaram no deserto, sem casa fixa, né? Andando de lugar em lugar. Mas essa festa, ela também ela aponta, quer dizer, eles estavam lembrando do tempo de peregrinação. E a Bíblia fala assim, desse corpo como sendo um tabernáculo, como sendo uma coisa temporária. Não no sentido de que na vida eterna nós não vamos ter corpos.
Nós não vamos ser fantasmas, ok? Nós não vamos ficar voando por aí. Nós vamos ter corpos, porque a Bíblia fala que vai ter a ressurreição dos corpos quando Jesus voltar. E Jesus, que foi na nossa frente, que fez tudo o que vai acontecer conosco, ele fez primeiro, nós temos todo o modelo dele, que ele morreu e ressuscitou num corpo. Um corpo que obedecia a leis diferentes, porque ele passava pelas portas, estava aqui, já estava no outro lugar, as pessoas, ele podia, sei lá, apertar um botão, o que ele fazia, assim, que as pessoas não conheciam. Ele ficou caminhando com os dois no caminho de Emaús e ninguém... Eles sabiam que era Jesus, conheciam Jesus, mas ali eles não conheceram. Mas, ao mesmo tempo, ele era o mesmo Jesus, porque tinha as marcas dos cravos nas mãos, no lado. Então, era o corpo dele, entende? Então, tudo isso aí são pistas para a gente entender. E a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar os corpos, mas a festa de tabernáculos fala de Deus tabernacular, de Deus habitar conosco para sempre. Então, a festa dos tabernáculos fala, aponta para a segunda vinda, para a volta de Jesus, e as trombetas seriam um anúncio, seria já tocando a trombeta, porque dentro de 15 dias vai começar a festa dos tabernáculos, ou seja, é uma voz profética anunciando que Jesus vai voltar. Muitas pessoas fazem uma ligação das trombetas com as trombetas de Apocalipse, que seriam assim, representa a voz profética, mas também representa juízos que vêm sobre a terra nesse tempo, ok? Então, isso só para dar mais ou menos um panorama, ok? Agora, voltando então, nós estamos então vendo com Ezequias como ele, depois de preparar a casa de Deus, ele agora chama toda a nação para celebrar a Páscoa. A Páscoa é a festa mais citada, porque é a primeira festa, é a festa que conta a história, que celebra a história da libertação do povo de Israel do Egito. Foi nessa época que Deus se manifestou como nunca antes e nunca depois até hoje. Nós temos falado assim, que a única vez em que Deus vai desnudar seu braço diante de toda a humanidade, do jeito que ele fez no Êxodo, nessa época da Páscoa, vai ser na ocasião antes da volta de Jesus, que é o livro de Apocalipse. Então, a Páscoa, na verdade, ela não é só uma figura, não é só uma celebração do que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, mas a Páscoa, como em 1 Coríntios 11, Paulo fala, quando vocês celebram a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, vocês estão anunciando a morte de Jesus, ok? Até que ele venha. Ou seja, na verdade, nós estamos na Páscoa falando de duas coisas, do passado e do futuro. Nós estamos falando do que Jesus fez e nós estamos falando do que Jesus vai fazer, que é voltar para fazer um novo êxodo, porque nós seremos retirados deste mundo, outra vez, vamos lembrar, nós não seremos retirados desse mundo num arrebatamento para ir embora e viver no céu para sempre. Eu já expliquei para vocês, você quer ir para o céu? Você tem que morrer antes de Jesus voltar. Sua chance de ir para o céu é antes de Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, a gente não vai mais embora para o céu. A gente vai reinar com ele, vai viver com ele aqui na terra. Tem um milênio que é na terra e tem o reino eterno, em Apocalipse 21, que a nova Jerusalém desce do céu para a terra. Então, tudo bem, na eternidade nós vamos ter o céu e a terra tudo junto. Estou brincando quando diz, se quer ir para o céu, só tem a chance agora. Não, o céu nós vamos ter na eternidade, só que o céu virá para a terra. Então vai ser junto, vai ter um casamento entre o céu e a terra e vai ser junto. Mas essa história que a igreja tem entendido por muito tempo, de que a terra vai embora, vai ser destruída, ou vai ficar para Satanás, ou vai ficar para os judeus, sei lá, tem um monte de ideias diferentes sobre escatologia, mas essa ideia assim, de que nós vamos ser levados embora na volta de Jesus, nós seremos arrebatados
ao encontro de Jesus nos ares, porque Jesus está voltando para reinar sobre a terra, ok? Precisamos entender isso, é isso que a Bíblia ensina. Então, a Páscoa fala dessa época grandiosa. Não houve nenhuma outra época na história da humanidade em que Deus demonstrou seu poder visivelmente para a maior nação, a maior potência daquela época, que era o Egito. Deus fez isso nessa época do Êxodo. Ele nunca mais fez daquele jeito. Ele já mostrou o poder dele, mandou fogo do céu com Elias, ele fez outras coisas, mas não na proporção e não visivelmente para as nações como ele fez no Êxodo. Mas o livro de Apocalipse fala que ele vai fazer isso novamente. Vai ter as duas testemunhas, vai ter manifestações de juízos, vai ter manifestações de avivamento. Deus vai agir visivelmente, vai ter perseguição, tudo isso junto. Eu não sei explicar como que isso vai acontecer, mas o que a Bíblia fala é que vai ter uma grande intervenção de Deus, culminando com a maior intervenção de todas, que é quando todas as nações estiverem reunidas em volta de Israel, para acabar com Israel de vez. Na hora, sabe como Deus gosta de fazer? Assim, na hora assim, naquela hora assim, que se esperar mais um segundo, acabou, ele vem para salvar a nação de Israel, é a sua igreja. Isso vai ser o êxodo, porque nós vamos sair do sistema do mundo, nós vamos sair de Babilônia, nós vamos sair de tudo que tem nos mantido em cativeiro. Eu não sei, a grande parte da igreja não se sente cativeiro. A maior parte da igreja não se sente em Babilônia, mas nós estamos em Babilônia, nós estamos sendo escravizados pelo sistema deste mundo, e é só um novo êxodo, uma nova intervenção de Deus que vai tirar o sistema do mundo e vai implantar o sistema do Rei Jesus. Então, a Páscoa fala disso, a Páscoa aponta para isso. E a Páscoa é a grande festa, é a primeira, é a mais importante, é aquela que a gente precisa celebrar sempre, porque quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que anunciar a morte de Jesus, mas nós temos que anunciar também que nós vivemos num sistema inimigo de Deus. Nós amamos as pessoas, nós oramos pelas pessoas, nós não estamos indo embora para abandonar as pessoas aqui, nós queremos a salvação, vai ter salvação como nunca antes na história do mundo, vai ter uma grande colheita no fim do tempo. Então nós não estamos pedindo, Deus, nos leve embora, deixa esse mundo pegar fogo, que os governos, que essas pessoas corruptas, que essas pessoas que não querem Deus, que queimem no fogo. Não, essa não é a nossa oração. Amém? A nossa oração é: Deus, manifesta o teu poder, chama pessoas, chama as pessoas que estão presas, chama as pessoas que estão cegas, chama as pessoas que não conseguem ver a tua salvação e o teu e a aliança que precisamos ter contigo. Chama essas pessoas e faz uma coisa nova. Mas no meio disso, diante de uma grande intervenção, Faraó, como naquele tempo, ele vai ficar furioso. Satanás vai ficar furioso. Apocalipse 12, Satanás vai ser derrubado para a terra, sabendo que ele tem pouco tempo, e ele vai incitar, e ele vai levantar grande ira contra o que Deus está fazendo. É um tempo assim a gente não consegue nem guardar, assim, como é que vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo? Mas vai ser um tempo tremendo. Eu não sei você, mas vai ser um tempo difícil, mas eu quero estar vivo, eu quero ver Jesus voltar. Você não quer? Eu quero estar vivo, eu quero participar disso, eu quero ver Deus sendo glorificado no meio de um período mais difícil de todas as épocas, né? Então, essa é a Páscoa, né? E agora, Deus vai cumprir essa intervenção, aí vai ter uma ligação com essas festas do sétimo mês também.
ok? Então, isso é só mais ou menos para a gente ter uma visão panorâmica, para dar um gostinho. Se você quiser se aprofundar nesse estudo das festas, nós temos uma apostila, depois qualquer um que quiser pode me pedir, nós temos uma apostila sobre o sentido profético das festas, e tem outros estudos, outras opiniões, nem todo mundo tem exatamente a mesma interpretação de como essa festa dos tabernáculos vai se cumprir, mas todos entendem que realmente é a época do fim. Mas vamos nos concentrar, vamos focar na Páscoa. A Páscoa é essa renovação da nossa aliança com Deus. É algo que precisa ser renovado, repetido, visto com mais clareza. Às vezes nós ficamos tão interessados e tão assim, a gente deseja entender as coisas dos últimos dias, verdades que a igreja não entendeu ainda, mas a Páscoa representa a verdade mais simples, que ela precisa ser mais entendida, mais revelada, mais praticada entre nós, que é a morte de Jesus na cruz. Não tem nada que precisa ser mais revelado para nós do que a verdade da Páscoa, né? E outra coisa, nós vamos estudar esse capítulo 30, nós vamos ficar algumas aulas em cima dela, mas então a gente vai continuar falando sobre isso. Mas uma coisa muito importante é que para Ezequias, desde no capítulo passado, né, quando ele estava ainda purificando o templo, a gente percebe que ele era rei de Judá. Todo mundo lembra que o reino foi dividido, né, depois de Salomão, e, na verdade, nesse comecinho do reinado de Ezequias, ainda tem um rei. O último rei das 10 tribos ainda está lá, porque ele vai mesmo, o cativeiro das 10 tribos acontece mais ou menos no 6º ano, acho que, do reinado de Ezequias. Esse aqui foi no 1º ano. Então, as 10 tribos, uma parte do povo já tinha sido levado para o cativeiro na Síria. Mas o cativeiro final, a destruição de Samaria, o fim das 10 tribos ainda não tinha acontecido, mas estava bem perto. Faltava 6 anos, ok? Mas Ezequias, desde o início, a gente percebe assim, que ele tinha um anseio pela união de todas as tribos. Isso é um assunto muito importante para mim, que eu acho que é uma das grandes coisas que Deus quer fazer na nossa geração, é a unidade do povo de Deus. E as 12 tribos representam cada tribo tinha sua característica. Então, as 12 tribos representam, isso não tem problema, as 12 tribos, Davi foi rei sobre as 12 tribos, então ter 12 tribos não é problema. Lógico que não é o número 12 é só simbólico, né? Mas existem muitos tipos diferentes, muitas correntes na igreja hoje. Isso não é problema para Deus. Deus não tem problema com pessoas que são pentecostais e com pessoas que não são pentecostais. Deus não tem problema com pessoas que fazem parte da tribo da Igreja Católica e pessoas que fazem parte da tribo dos evangélicos, dos ortodoxos e de outras correntes menores. Deus não tem problema com isso. Agora, Deus tem problema, ao mesmo tempo que Deus, de certa forma, Ele que fez acontecer isso, mas Deus tem problema com divisão. E a divisão, a grande divisão no Velho Testamento, foi a divisão do reino dividido, né? Foi a divisão entre as 10 tribos e a tribo de Judá. Essa foi a grande divisão. E a gente tem falado assim, nós estamos vivendo, nós temos centenas, milhares de divisões no corpo de Cristo hoje. Mas a grande divisão, nós temos algumas divisões muito grandes na história da igreja. Uma delas é a divisão entre judeus e gentios. A igreja dos gentios rejeitou, isso tem toda uma história, né? Não vou entrar nisso agora, mas durante
praticamente toda a história da igreja, os judeus, como povo, foram rejeitados pela igreja dos gentios. Então, essa é uma grande divisão. Uma outra grande divisão é entre a igreja católica e igrejas evangélicas, entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, e assim vai. Então, tem grandes divisões. Mas tem também uma grande divisão, que eu tenho sempre sugerido para vocês nesse assunto, que seria entre a igreja que é mais institucional e a igreja que é mais orgânica, a igreja que não faz parte de uma instituição. Né? É muito fina essa divisão, assim, muito difícil de entender, porque muitos grupinhos separados são tão institucionais quanto assim, em alguns pontos são até piores, né, do que as grandes instituições. Mas existe essa briga milenar. Você pode estudar a história da igreja, sempre tinha a igreja mais assim, né, que tinha o governo e os bispos e as instituições, e os pequenos grupos que saíam e falavam assim, nós precisamos voltar para a simplicidade da palavra, nós precisamos praticar do jeito que está aqui, as instituições vão se afastando. Então, essa é uma briga milenar também, ok? Mas Deus permitiu a divisão no tempo aqui por causa do pecado de Salomão. E Deus sempre permite divisões nas igrejas quando os líderes não se submetem totalmente a Deus. Então, Deus permite divisões porque Deus não quer que a gente se una em torno do homem. Deus sempre vai permitir, não é que Deus queira a divisão, mas Ele não vai proteger a igreja contra a divisão quando nós nos tornamos como o rei Salomão, autoconfiantes, idólatras, dependendo de nós mesmos, buscando outras coisas, né? A idolatria pior é essa idolatria assim, da própria exaltação do homem, né? De colocar o homem no centro, o governo do homem ao invés do governo de Deus. Então tem uma série de coisas que faz com que Deus fale assim, eu não vou manter a unidade da igreja. Isso acontece em congregações, mas acontece também em grandes denominações, né? Mas Ezequias é um homem que ele quer o inverso. E durante toda a história do reino dividido, em vários momentos, Deus chamava, Deus atraía. No próprio Roboão, que foi o primeiro rei do reino dividido de Judá, muita gente das 10 tribos, lembra da famosa história de Jeroboão, né? Como que Jeroboão instituiu uma religião para não deixar o povo voltar para Jerusalém. E Jerusalém representa o centro, que é Jesus. Então, toda a instituição, toda a tentativa humana de segurar o povo, os líderes, isso não fica muito claro na mente dos líderes. Mas existe sabe assim, esses temores que são por instinto, né? Você tem um temor por instinto, você nem entende por quê. Uma criança tem medo de certas coisas que ninguém ensinou, né, que aquilo é perigoso, mas tem muitas coisas que a gente tem um medo por instinto. O homem no trono, ele tem um medo por instinto de Deus se tornar rei sobre o povo dele, porque isso significa que eu vou ter que sair do trono. Então, isso é um instinto. Eu não raciocino assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o povo não se ligar a Deus. As pessoas não pensam assim, claro, mas existe um instinto em todos nós. A gente quer controlar os filhos, a gente quer controlar as pessoas que oram no nosso grupo. Sempre isso não precisa aprender. Isso ninguém discipula ninguém para se tornar um líder que controla. Isso é natural, da nossa natureza caída. A gente tenta segurar as pessoas, a gente tenta controlar as pessoas para que elas não se liguem diretamente em Jesus, porque aí eu não vou ser mais importante. Mas João Batista falou assim, que ele cresça e que eu diminua. Então é isso que nós precisamos aprender a fazer. Mas Ezequias agora ele está andando na contramão, ok? Então só queria lembrar a vocês, capítulo 29, versículo 24.
No versículo 21, fala que Ezequias ofereceu sacrifícios em favor do reino, do santuário e de Judá. Ezequias é rei de Judá. Então, no versículo 21, ele está trazendo sacrifícios em favor da nação de Judá. Mas ele não fica contente só com isso. No versículo 24, ele fala: os sacerdotes os mataram, os animais, com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel. Gente, isso, a gente fica assim, Judá, Israel, tudo mesmo. Não, lembra, nós estamos no reino dividido. Israel são as 12 tribos. E no tempo do reino dividido, eles chamavam o reino das 10 tribos, eles chamavam de Israel. E Judá era Judá. Então, quando eles falavam Israel, eles estavam lembrando o nome da nação toda. Ezequias não estava orando e buscando conserto e reconciliação só para a sua denominação, só para a sua igreja. Ele estava buscando em favor de todo Israel. Então, isso aqui no capítulo 29 é um pouquinho sutil, né? Não é tão fácil de achar. Mas agora no capítulo 30, já no versículo 1, ele diz o seguinte: depois disso enviou Ezequias mensageiros por todo Israel e Judá. Então, ele está usando os nomes conscientemente. Israel, as 10 tribos. Judá, o meu reino. Mas ele não estava contente só em pensar, nós vamos chamar todo Judá para celebrar a Páscoa. Não, nós precisamos chamar todo Israel. Todo Israel. Escreveu cartas a Efraim e Manassés, que eram 2 das 10 tribos, era o reino do norte. Né? Às vezes eles chamavam de Israel, às vezes eles usavam Efraim como até símbolo representativo das 10 tribos, porque a capital, Samaria, ficava em Efraim. Então é como você falar assim, vamos mandar um convite para Brasília. Né? Brasília representando toda a nação do Brasil. Né? Um outro país, por exemplo, vamos fazer um convite para a nação do Brasil, mas às vezes usa o nome Brasília. Então, eles usavam ou Samaria ou a tribo de Efraim. Ou eles chamavam, como aqui, Efraim e Manassés. E às vezes eles citavam mais algumas tribos. Né? Então, para que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Eu queria chamar a atenção no versículo 2, que essas coisas, assim, aqui só está uma menção rápida, mas eu acho muito interessante pensar em como que funciona o governo da casa de Deus. Ezequias é um rei. O verdadeiro rei, quando nós pensamos em rei, esse rei, para a igreja, representa Jesus. Mas também Ezequias era um governante humano. Então a gente vê, Ezequias, ele era o rei de Judá, mas ele entendia que ele só tinha autoridade, ele só podia ser rei debaixo das ordens de Deus. Então ele não se via como o soberano, ele se via como alguém que tinha um mandato para governar debaixo de Deus. Então, tudo que ele fazia, ou quase tudo, né, porque Ezequias também cometeu erros, mas quase tudo que ele fez procurando seguir as ordens do verdadeiro rei, que é Deus. Aí, ele fala, o rei e seus príncipes. Então, ele tem um tipo de um conselho, né? Nas igrejas chama junta, chama conselho, chama presbitério, né? Tem vários nomes, né? Mas ele tem, além dele, ele tem um grupo de pessoas que têm responsabilidade, que têm cargos, que são autoridades na nação, que estão junto com ele. E depois ele fala, e toda a congregação. Essa congregação, palavra, algumas Bíblias talvez vão dizer assembleia, né? Congregação, assembleia, mas
Ezequias não estava com todo o povo de Judá ali. Ele estava com alguns representantes. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o rei, e isso em todos os níveis de liderança. Liderança na casa de Deus segue esse princípio. Primeiro, nós só temos autoridade debaixo de Deus. Deus não colocou a gente como líder, não colocou ninguém como líder para fazer o que está na sua cabeça. Nós só temos uma responsabilidade: ouvir e executar as ordens do verdadeiro rei. Mas esse rei, ele vai obedecer a Deus, mas ele também precisa estar atento a um outro nível de liderança, que são as pessoas que estão abaixo dele. Então, a liderança, o líder, ele não faz da cabeça própria, mas mesmo ele buscando a direção de Deus, querendo ouvir de Deus, ele não pode agir sozinho. Isso no Velho Testamento e no Novo. O princípio nunca muda, que é pluralidade. O líder, o rei, ele era diferente, ele tinha uma posição acima dos outros que estavam com ele. Porém, ele não fazia as coisas, e isso aqui vai ficar muito claro. Olha assim, o versículo 2, o rei e seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém decidiram. Então não foi uma decisão isolada, não foi uma decisão só do rei. Eu decidi, eu orei a noite toda e eu descobri. Não, ele queria fazer a vontade de Deus. Nem fala aqui que ele ouviu diretamente de Deus sobre isso, mas ele tinha, ele busca na palavra, tem muitas maneiras de Deus falar. Então ele sabia que era vontade de Deus que celebrasse a Páscoa, então ele queria tomar uma decisão, mas ele tomou essa decisão junto com os líderes e com representantes de toda a congregação. Isso é muito, muito importante. Muita coisa hoje é feita de maneira errada porque não obedece esses dois princípios. É muito simples, mas na prática nem sempre é tão simples assim, mas precisa procurar. E isso tem que ser, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos consultando, porque para ter unidade, você precisa trabalhar em conjunto com as pessoas. Lógico que isso não pode ser feito em conjunto com voto popular, não é uma democracia, mas isso tem que ser feito em conjunto com lideranças, com representantes e às vezes com toda a congregação, sim. Então todos participam porque todos vão caminhar juntos para fazer a vontade de Deus. E olha só, versículo 3 fala, não puderam celebrar, eles estão tomando essa decisão, lembra que eu falei? Eles estão tomando uma decisão para celebrar a Páscoa, não no primeiro mês, já passou, quando eles estavam vendo isso, já tinha passado o primeiro mês, então eles estão tomando uma decisão para celebrar a Páscoa no segundo mês. Então eles decidiram em conjunto, e no versículo 4, isto pareceu bem aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Então, isso é muito importante. Se nós queremos unidade, nós buscamos unidade com as 12 tribos. Nós queremos, a gente já falou sobre aqueles outros passos. Se a igreja vai ter a presença de Deus, nós precisamos entender, não é uma coisa mecânica, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas eu tenho muita convicção de que para Deus agir como Ele quer agir na nossa geração, nós precisamos ter um retorno a Deus, como aconteceu com Ezequias no capítulo 29. E nós precisamos aprender a... Então, tem todo esse movimento de
arrependimento, de perdão, de consagrar, de limpar a casa de Deus, de consagrar as nossas vidas. Tem todos esses princípios que a gente viu no capítulo 29, mas agora, nesse retorno, como que a igreja vai ser uma só? Celebrando a morte de Jesus, celebrando a Páscoa. Como é que Deus vai unir 12 tribos? Olha, minha gente, lá de Manassés e de Efraim, eu quero que vocês saibam que vocês estão com um sistema de governo totalmente errado. Vocês precisam aceitar o rei Ezequias, porque o rei Ezequias é descendente de Davi. Foi isso que Ezequias fez? Não. Ele não estava tentando resolver esse problema do reino dividido. Ele falou assim, venham. Semana que vem não vai ter aula, mas na próxima aula nós vamos falar sobre a carta que Ezequias mandou. É uma carta tremenda, que ele mandou uma carta para ser anunciada. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha livros, não tinha jornal, não tinha essas coisas. Então, ele escreveu uma carta e mandou mensageiros para ir a todas as tribos de Israel, em todas as cidades, lendo essa carta, anunciando essa mensagem. Então, qual era a mensagem de Ezequias? Voltem-se para Deus, voltem. Nós vamos ver os itens que ele fala, mas é um chamado para Deus. Se a igreja parar de se preocupar com personalidades humanas, com lideranças humanas, vocês precisam reconhecer, a gente tem um apóstolo, a gente tem um bispo, a gente tem uma igreja, gente, nós temos que parar com isso. Ezequias não tentou convencer as 10 tribos que precisavam voltar para reconhecer a Ezequias como rei. Ele falou assim, voltem-se para Deus, vamos celebrar a Páscoa, vamos nos reunir em torno de Jesus. Amém? Essa é a mensagem e é isso que ele pregou para que realmente o povo de Deus em todas as partes fossem unidas. Então eu acho muito significativo, o rei lá em Samaria ainda existia, mas ele mandou mensageiros e tem uma menção no livro de Reis, quando fala sobre esse último rei, se chamava Uzeias, fala assim que a única coisa que fala sobre ele é que ele continuou nos caminhos de Jeroboão, como todos os outros, mas que ele foi menos idólatra, menos ruim do que os outros. Ele fala assim, não como os pais dele. E algumas pessoas acham, e até acho que pode ser, que ele não fez não impediu Ezequias de mandar esses mensageiros, porque se ele quisesse, assim, não, que é isso? Está chamando o meu povo para Jerusalém? Nada disso. Ele não fez isso. Então, talvez por isso que Deus fez uma avaliação. Ele como rei, ele não se arrependeu, não voltou como Deus queria, mas ele foi menos do que os outros porque ele permitiu, ele não impediu Ezequias de fazer esse chamado. Então, Ezequias foi um homem que quis chamar as outras tribos para voltarem para Jerusalém, não para estar debaixo da ordem dele, mas para adorar a Deus. Então, isso é uma mensagem de unidade e é muito, muito significativo isso. Então, nas próximas aulas a gente vai ver qual foi a reação do povo, se eles aceitaram bem, se não aceitaram, e vamos continuar vendo sobre como Deus agiu. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor venha despertar homens, ministérios, pessoas como Ezequias, Senhor, que tenham, ó Deus, realmente esse coração, que queiram restaurar a Tua casa, que queiram voltar a consagrar a casa, o povo, os ministérios a Ti totalmente, e que tenham essa visão de buscar o Teu povo em todas as tribos, onde estiverem. Senhor, é isso que vai trazer a Tua presença de novo, é isso que vai fazer com que o Senhor intervenha
mais uma vez, como o Senhor fez naquele tempo. Nós estamos esperando, Senhor, pode ser que haja intervenções tuas em graus menores, com outros avivamentos, mas nós estamos aguardando o grande avivamento, porque vai haver algo muito grande para preparar o teu povo para as últimas tribulações e os últimos acontecimentos. Então, Senhor, nós estamos esperando diante de Ti, nós estamos buscando a Ti, Senhor, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Lá na frente, nós vamos ler que a boa mão do Senhor estava junto com Ezequias, fazendo isso acontecer, porque nós não temos nenhuma capacidade de fazer isso, Senhor, nem sabemos como fazer. Mas, ó Deus, que o Senhor, mais uma vez, naquela época, estava muita ruína, muita desolação, as 10 tribos estavam totalmente dizimadas, estavam esperando, em poucos anos, eles iam ser totalmente eliminados como reino, a própria nação de Judá estava super enfraquecida, ele não estava fazendo isso no momento de força, de grandeza, ele estava fazendo isso no momento de fraqueza, de divisão, de derrotas diante dos inimigos, Senhor. Ó Deus, e nós clamamos a Ti, Senhor, para que hoje os nossos olhos possam se voltar para Ti, Senhor. Ó Deus, numa época em que, aqui na nossa realidade, quantas pessoas estão perdendo cada vez mais sua confiança no sistema, no nosso sistema de governo, no nosso sistema de sociedade em geral. Nós não estamos conseguindo, nós não estamos vencendo, nós não estamos implantando o Teu reino, Senhor. Então, ó Deus, é um momento em que nós precisamos também nos voltar para Ti, ver, ó Deus, a Páscoa sendo celebrada. Nós precisamos, ó Deus, voltar os nossos olhos para a Tua intervenção. Ó Deus, é isso que nós pedimos, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.